Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da loteca. E você não aposta antes de ouvir o Lotecando todas as quintas aqui no som da Antena Esportiva, seja pelo nosso aplicativo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. Você pode participar do nosso programa, os canais de interatividade já estão abertos para você mandar a sua mensagem, mandar o seu alô, mandar até o seu palpite. Então anote aí os nossos canais de interatividade, começando pelo YouTube. youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos no seu dispositivo e dê um like no vídeo do Lotecando. Você também pode interagir e nos acompanhar através do Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR, facebook.com/Antena Esportiva BR. Você pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. De graça, não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo e você vai ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Você também pode seguir a Antena Esportiva em outras redes sociais, como o Twitter, @se liga na antena, e o Instagram, @rádio Antena Esportiva. Muito bem. Tivemos na semana passada o concurso 907, com muitos resultados surpreendentes. E agora nós vamos saber como ficou a grade do concurso da semana passada, os resultados do concurso 907 que vão aparecer na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook, aproveitando a grande audiência que a gente tem tido, principalmente no YouTube. Vamos então aos resultados. Jogo 1, Atlético Mineiro 4, Flamengo 0, deu coluna 1. Jogo 2, Figueirense 0, Operário Ferroviário 1, deu coluna 2. Jogo 3, Atlético 2, Fortaleza 1, deu coluna 1. Jogo 4, América Mineiro 1, Ponte Preta 1, coluna do meio. Jogo 5, São Paulo 2, Goiás 1, deu coluna 1. Jogo 6, Atlético Goianiense 1, Corinthians também 1, coluna do meio. Jogo 7, Sampaio Corrêa 2, Vitória 1, deu coluna 1. Jogo 8, Vasco da Gama 0, Palmeiras 1, coluna 2. Jogo 9, Internacional 2, Coritiba 2, coluna do meio. Jogo 10, CRB 0, Juventude 1, deu coluna 2. Jogo 11, Bahia 1, Botafogo 0, coluna 1. Jogo 12, Red Bull Bragantino 1, Santos 1, coluna do meio. Jogo 13, Fluminense 0, Grêmio 1, deu coluna 2. E jogo 14, Ceará 0, Sport Recife 0, coluna do meio. Tivemos 5 vitórias de times mandantes, 5 empates e 4 vitórias de times visitantes. As principais zebras foram a vitória do Operário Ferroviário sobre o Figueirense fora de casa. Também podemos colocar como surpreendente o empate entre Internacional e Coritiba. Outro resultado que chamou muita atenção e fez com que muitos apostadores caíssem do cavalo foi o empate entre Red Bull Bragantino e Santos. Eu também coloco como resultado surpreendente a vitória do Grêmio sobre o Fluminense em pleno Maracanã. O Fluminense que estava há vários jogos invicto. Atlético Mineiro e Flamengo poderia até ser um resultado surpreendente, mas a gente destacou no Lotecando da semana passada que o Atlético Mineiro estava invicto jogando no Mineirão. Fez valer a invencibilidade, venceu o Mengão
fez com que o técnico Domenic Torren fosse demitido do rubro-negro carioca e ainda tomou a vice-liderança do time carioca. Então, muitos resultados surpreendentes e por isso nenhuma aposta, nenhum apostador acertou 14 pontos, ninguém gabaritou, ninguém fez cartela cheia e por outro lado 5 apostadores acertaram 13 pontos e cada um deles levou o prêmio de R$ 24.287 com mais 34 centavos. R$ 24.287,34 foi o prêmio para quem acertou 13 pontos no concurso 907 da Loteca. A arrecadação total foi a maior do ano, R$ 3.075.087 reais. R$ 3.075.087 reais, repito, a maior arrecadação da Loteca em 2020. Para outros detalhes, você pode visitar o site das Loterias Caixa em seu navegador, loterias.caixa.gov.br. Vamos agora para a estimativa de prêmio do concurso 908 que está acumulado. E o prêmio para quem acertar os resultados dos 14 jogos é de R$ 2.600.000. É muito dinheiro. É um boladão que você pode ganhar aí para salvar o ano e também para fazer muitas compras de Natal. R$ 2.600.000 é o prêmio, portanto, para quem fizer cartela cheia. Lembrando que se tiver mais de um apostador com cartela cheia, o prêmio será dividido. Vamos agora para a programação do concurso 908, que tem jogos pela Série A, pela Série B e pela Série C do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos serão disputados no sábado, porque no domingo, dia 15, serão realizadas as eleições municipais, portanto, não haverá futebol neste domingo aqui no Brasil. Então, todos os 14 jogos no sábado e no final da noite de sábado você vai saber se você faturou um prêmio legal na Loteca ou não. Vamos aos jogos. Jogo 1, Palmeiras e Fluminense no sábado. Jogo 2, Ferroviário e Jacuipense no sábado. Jogo 3, Santos e Internacional. Não vou falar a data porque todos os jogos são no sábado. Jogo 4, Sport Recife e Vasco da Gama. Jogo 5, Goiás e Atlético. Jogo 6, 13 e Manaus. Jogo 7, Criciúma e Ituano. Jogo 8, Londrina e Brusque. Jogo 9, Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo 10, Grêmio e Ceará. Jogo 11, Fortaleza e São Paulo. Jogo 12, Juventude e Sampaio Correia. Jogo 13, Flamengo e Atlético Goianiense. E jogo 14, Cuiabá e América Mineiro. Todos esses 14 jogos serão analisados a partir de agora aqui no Som da Antena Esportiva. Então vem com a gente, vem com o Lotecando, não desgrude o ouvido do dispositivo, não desgrude os olhos, seja onde for que você esteja nos acompanhando, pelo YouTube ou pelo Facebook. Vamos começar pelo jogo 1, Palmeiras e Fluminense. Sábado, 9h30 da noite, no Allianz Parque, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o sexto colocado com 31 pontos. Em 19 jogos, foram 8 vitórias, 7 empates, 4 derrotas e 54% de aproveitamento. O Verdão vem de vitória no Campeonato Brasileiro, bateu o Vasco da Gama em São Januário por 1-0 e no meio de semana pela Copa do Brasil bateu o Ceará por 3-0 jogando no Allianz Parque. A equipe que desde o final de semana passado é comandada pelo português Abel Ferreira vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Palmeiras conquistou todos os 15 pontos a disputar. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, foram 9 jogos com 3 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Por outro lado, o Fluminense, que não está distante na tabela, é o quinto colocado com 32 pontos, logo à frente do Palmeiras.
com 20 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 53% de aproveitamento. O Flusão vem de derrota, perdeu para o Grêmio no final de semana passado por 1-0, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Odair Hellmann conquistou 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Fluminense vinha de uma sequência invicta que durava mais de 5 jogos até perder para o tricolor gaúcho. Como visitante neste Brasileirão, o tricolor das Laranjeiras jogou 9 vezes, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí 49% de chances de vitória do Palmeiras, contra 27% de chances da partida terminar empatada e 24% de chances de vitória do Fluminense na coluna 2, duelo Rio-São Paulo, valendo aí a subida na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão na zona de classificação para a Taça Libertadores da América de 2021. Jogo 2. Ferroviário e Jacuipense. Sábado, 3 da tarde, no Domingão, na cidade de Horizonte, no interior do Ceará, pela rodada 15 do Brasileirão Série C, a Jacuipense que estreia na Loteca. É a primeira vez que o time baiano aparece num concurso da Loteca. O Ferrim é o 6º colocado do Grupo A com 18 pontos ganhos. 14 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas e 42% de aproveitamento. O time cearense empatou na rodada passada com o Manaus fora de casa em 1-1. E nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Ou seja, dos 15 pontos que disputou, conquistou apenas 4. Um péssimo aproveitamento do Ferroviário nas últimas partidas. E como mandante nesta Série C, jogou 7 vezes com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Jacuipense é o 7º colocado do Grupo A com 17 pontos, está logo atrás do Ferroviário. 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 40% de aproveitamento. O time baiano foi derrotado pelo Paysandu em casa por 1-0 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Jacuipense não sabe o que é vencer há 3 partidas, assim como a equipe do Ferroviário. Como visitante nesta Série C, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí o favoritismo para a coluna 1, ou seja, favoritismo para a vitória do Ferroviário com 40% de chances, contra 27% de chances de coluna do meio e 23% de chances de dar coluna 2, ou seja, de dar vitória a Jacuipense. 2 times que ainda sonham com a classificação para a próxima fase da Série C do Brasileirão, mas, por outro lado, precisam olhar no retrovisor porque estão com uma distância curta entre do primeiro da zona de rebaixamento do grupo, que é o Botafogo da Paraíba. Lembrando que nesse grupo A já temos um rebaixado, que é o Imperatriz, que só marcou 1 ponto em 14 partidas. Jogo 3, Santos e Internacional. Sábado, 4h30 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 7º colocado com 31 pontos, 20 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 51% de aproveitamento. O Santos do técnico Cuca acabou empatando com o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista em 1-1. E nos últimos 5 jogos foi apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Santos não vence há 2 partidas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, foram 10 jogos com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Internacional é o líder do campeonato com 36 pontos ganhos, 20 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 60% de aproveitamento. O Colorado empatou com o Coritiba em 2-2, só corrigindo a informação, foi 2-2 e não 1-1.
E no meio de semana, o Colorado acabou perdendo o jogo de ida das quartas de final para o América Mineiro por 1-0, quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Inter, que viu o técnico argentino Eduardo Cudê sair do clube no início da semana, conquistou nos últimos 5 jogos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Inter, assim como o Santos, não sabe o que é vencer a 2 partidas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, foram 10 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Santos, 27% de chances de coluna do meio e 40% de chances de coluna 2 de vitória do Internacional. O Santos, que dificilmente é superado quando joga em casa, foram apenas 2 derrotas em 10 jogos neste Campeonato Brasileiro, enfrentando o Internacional, que quer manter a liderança do Campeonato Brasileiro, mas vem de mudança de treinador e vem de 2 jogos sem vencer. Portanto, é um duelo que tem o Inter como o favorito, mas não o favorito absoluto. Jogo 4, Sport Recife e Vasco da Gama. Sábado, 4h30 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Leão é o 9º colocado com 25 pontos, 20 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 9 derrotas e 41% de aproveitamento. O time pernambucano vem de empate com o Ceará, 0-0 fora de casa. E nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Sport não sabe o que é uma derrota há 3 partidas. Como mandante, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura jogou 9 vezes, com 5 vitórias e 4 derrotas. O Sport ainda não empatou jogando na Ilha do Retiro neste Campeonato Brasileiro. Já o Vasco da Gama é o 18º com 19 pontos ganhos e está na zona de rebaixamento, com uma campanha de 18 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas e 35% de aproveitamento. O Cruz Maltino foi derrotado em casa pelo Palmeiras na rodada passada por 1-0. E nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do técnico português Ricardo Sapinto não conquista uma vitória há 3 partidas. Como visitante neste Brasileirão, o Vasco jogou 9 vezes, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Por isso o favoritismo é do Sport. 46% de chances de vitória do Leão Pernambucano na coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória do Vasco da Gama na coluna 2. O Sport, que faz uma boa campanha, está no meio da tabela e por enquanto se classificando para a próxima Copa Sul-Americana, e o Vasco da Gama, que precisa sair da zona de rebaixamento após um bom início de campeonato, mas com os péssimos resultados, principalmente nas últimas rodadas, o Vasco acabou caindo e agora se encontra na situação que está. Além disso, o Vasco passa por uma crise política que afeta o futebol como um todo. Então, os jogadores, comissão técnica, estão sofrendo com esses momentos turbulentos na política do Cruz Maltino. As apostas da Loteca podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site ou pelo aplicativo das loterias Caixa. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00, a aposta mínima nos canais online custa R$ 30,00. Nos canais online você precisa usar cartão de crédito. Para você saber as combinações de apostas, os preços para outras combinações, é só você visitar o site loterias.caixa.gov.br ou comparecer a uma caixa lotérica. Lá tem a tabela com todas as combinações de jogos que você pode fazer na Loteca. Jogo 5, Goiás e Atlético. Sábado, 5 da tarde, na Serrinha, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o último colocado com 12 pontos ganhos.
18 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 10 derrotas e 22% de aproveitamento. O Goiás na rodada passada foi até o Morumbi e acabou superado pelo São Paulo por 2-1. Nos últimos 5 jogos, só ladeira abaixo para o time da região centro-oeste. 3 empates e 2 derrotas, o Goiás passa por um jejum terrível de vitórias, tanto é que está na última posição do Brasileirão e seríssimo candidato a voltar a disputar a Série B em 2021. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Goiás jogou 9 vezes, com 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Atlético não fica muito atrás não, é o 19º com 19 pontos, ou seja, uma diferença de 6 pontos, na verdade, uma diferença de 7 pontos para o Goiás, uma vantagem, na verdade, de 7 pontos para o Goiás, mas o Atlético é o penúltimo colocado, com 19 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 10 derrotas e 33% de aproveitamento. Goiás e Atlético foram os times que mais perderam nesta edição da Série A do Brasileirão. Na rodada passada, o Furacão venceu o Fortaleza por 2-1 e encerrou o jejum de vitórias que durou pelo menos 4 jogos. Nos últimos 5, portanto, 4 derrotas e 1 vitória apenas. Como visitante neste Brasileirão, 8 jogos, 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. É um dos jogos mais difíceis deste concurso 908 da Loteca, visto a situação das equipes, que é desesperadora. 36% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Goiás, 26% de chances de coluna do meio e 38% de chances de vitória do Atlético na coluna 2. Repito, duelo dos desesperados, o penúltimo enfrentando o último colocado, então é uma partida realmente que vai ser marcada pelo equilíbrio no sábado lá na Serrinha, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. Jogo 6, ou jogo meia dúzia, como diriam os antigos. 13 e Manaus. Sábado 5 da tarde no Amigão, em Campina Grande, pela rodada 15 do Brasileirão Série C. O 13 da Paraíba é o 8º colocado do Grupo A com 16 pontos ganhos, ou seja, está flertando com a zona de rebaixamento e também flerta com a classificação, porque a diferença para o 4º colocado da chave é muito pequena. 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 38% de aproveitamento. A equipe paraibana foi até Belém e acabou perdendo para o Remo por 1-0 na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante, o 13 da Paraíba jogou 8 vezes, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, ou seja, jogou 8 vezes e perdeu metade das partidas que jogou em seus domínios. Já o Manaus, que também estreia na Loteca, assim como o Jacuipense, é o 5º colocado do Grupo A com 19 pontos. 14 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas e 45% de aproveitamento. A equipe manauara empatou em casa com o Ferroviário em 1-1 na rodada passada, com direito a gol estilo kickboxer, a um gol estilo taekwondo do atacante da equipe do Manaus. Nos últimos 5 jogos, 2 resultados de vitória, 2 empates e 1 derrota. O Manaus não perde há 4 jogos. Como visitante neste Brasileirão Série C, 6 jogos, 3 empates, 3 derrotas e nada de vitória quando sai da capital amazonense. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória do 13 na coluna 1, 35% de chances de coluna do meio e 25% de chances de vitória do Manaus na coluna 2, ou seja, o 13 é o favorito por conta da má campanha do Manaus quando joga fora de casa, ou seja, ainda não venceu. Mas lembrando que o Manaus
está invicto a 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Portanto, o Manaus pode surpreender, mas a vantagem neste momento, através dos números e do retrospecto, é do 13 da Paraíba. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Dê um like pra gente aqui no Lotecando e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda vez que a gente produzir um conteúdo no YouTube. Repetindo para você o nosso canal, youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR. Vamos agora para o jogo 7, Criciúma e Ituano. Sábado, 6 da tarde, no Heriberto Rilse, pela rodada 15 do Brasileirão Série C. O Tigre é o 6º colocado do Grupo B, com 17 pontos ganhos, 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 40% de aproveitamento. O Criciúma, ao mesmo tempo que flerta com a classificação para a próxima fase, flerta com a zona de rebaixamento. Na rodada passada, em jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva, o Criciúma empatou sem gols com o Volta Redonda no estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, o Criciúma não vence uma partida há 4 jogos. Como mandante neste Campeonato Brasileiro da Série C, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ituano é o 5º colocado do Grupo B, com 20 pontos ganhos. O Ituano, que flerta com a classificação para a próxima fase, é o primeiro fora da zona de classificação. 14 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 47% de aproveitamento. O time de Itu venceu o São José em Porto Alegre na rodada passada por 1-0. E nos últimos 5 jogos, acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ituano venceu os 2 últimos jogos que fez. Como visitante nesta Série C, 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Ou seja, o Ituano perdeu praticamente metade dos jogos que realizou fora de casa nesta terceirona. De acordo com as porcentagens, temos aí uma promessa de jogo equilibrado, de um jogo difícil. 37% de chances de vitória do Criciúma, 30% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória do Ituano. Jogo que reúne 2 equipes que não perderam para o Volta Redonda no retorno da Série C. O Ituano venceu o Voltaço lá em Itu e o Criciúma empatou com o time sul-fluminense na rodada passada. Volta Redonda que você acompanha aqui no som da Antena Esportiva. Inclusive, neste sábado tem Ipiranga e Volta Redonda a partir das 3h30 da tarde no aplicativo, no YouTube e no Facebook. Muito bem, atendendo a pedidos, principalmente no nosso YouTube, repito, a gente tem uma grande audiência no nosso canal. A gente não fará mais comerciais entre os jogos 7 e 8. Então, o Lotecando não vai ter comercial, então vamos direto a partir deste programa, Lotecando sem comerciais no meio. Então, é a possibilidade de você nos acompanhar melhor e fazer melhor a sua análise. Portanto, você pode parar o vídeo várias vezes para você olhar as nossas análises, a análise de cada jogo, mas atendendo a pedidos, repito, nós vamos seguir direto com o Lotecando, não vamos ter intervalo comercial. Por isso, vamos para o jogo 8. Londrina e Brusque. Sábado, 7 da noite, no Estádio do Café, pela rodada 15 do Brasileirão Série C. O Tubarão é o 4º colocado do Grupo B, com 21 pontos ganhos. É o último na zona de classificação para a próxima fase, com 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 50% de aproveitamento. A equipe paranaense foi derrotada pelo São Bento por 1-0 em Sorocaba. São Bento que é o lanterna da chave. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Londrina
não vence há 2 jogos. Como mandante nesta Série C, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Portanto, o Londrina é um dos mandantes nesta Série C que ainda não perderam. Já o Brusque é o líder do Grupo B com 28 pontos, tá sobrando a equipe que é financiada pelo Careca da Havan. 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 66% de aproveitamento. O Bruscão empatou na rodada passada com o Boa Esporte em 2-2. E nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante nesta Série C, o Brusque jogou 6 vezes, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Promessa de jogo equilibrado também neste jogo 8. 36% de chances de vitória do Londrina, 27% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória do Brusque. É um duelo que envolve o líder da chave contra o último colocado na zona de classificação. O Londrina ainda não perdeu jogando em casa e o Brusque venceu 2 dos 6 jogos que realizou como visitante. Então, realmente é um jogo difícil de se prever de acordo com as porcentagens. Jogo 9. Corinthians e Atlético Mineiro. Sábado, 7 da noite, na Neoquímica Arena, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Timão é o 10º colocado com 25 pontos, 20 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 9 derrotas e 41% de aproveitamento. O Corinthians empatou na rodada passada com o Atlético Goianiense em 1-1, jogando no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, a Casa do Dragão. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Corinthians não sofre uma derrota há 3 partidas. Em compensação, empatou os 2 últimos jogos que realizou. Como mandante neste Brasileirão, 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Já a equipe do Atlético Mineiro é a vice-líder com 35 pontos ganhos, apenas 1 de diferença para o Internacional, que está na ponta da tabela. 19 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 6 derrotas e 61% de aproveitamento. Na rodada passada, a equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli venceu o Flamengo, atropelou o Flamengo, melhor dizendo, 4-0 jogando no Mineirão. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético vinha de uma sequência negativa, de uma sequência sem vitórias, até encontrar o Flamengo e passar o carro. Como visitante neste Brasileirão, 9 jogos, 3 vitórias e 6 derrotas. O Atlético ainda não empatou jogando fora de casa. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória do Corinthians, 26% de chances de coluna do meio e 42% de chances de vitória do Atlético Mineiro. Apesar do Atlético Mineiro ter perdido mais da metade dos jogos que fez fora de casa, o time é o favorito porque passa por um bom momento e é o vice-líder do Brasileirão. Lembrando que todas as derrotas do Atlético Mineiro foram fora de casa. E o Corinthians, nos 9 jogos que fez, conseguiu apenas 3 vitórias jogando na Neoquímica Arena. Então é um jogo que tem o favoritismo do Atlético Mineiro, mas tudo pode acontecer. Lembrando que há algumas rodadas atrás o Timão derrotou o líder do campeonato, o Internacional, na Neoquímica Arena. Jogo 10, Grêmio e Ceará. Sábado, 7 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho é o 8º colocado com 30 pontos ganhos, 19 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 3 derrotas e 52% de aproveitamento. O Grêmio vem de 2 vitórias seguidas. O tricolor do técnico Renato Gaúcho venceu o tricolor do Odair Hellmann, ou seja, o Fluminense, em pleno Maracanã por 1-0. E no meio de semana venceu o Cuiabá por 2-1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. O Grêmio, assim como o Palmeiras, conseguiu a façanha de conseguir 15 pontos nos 5 jogos que realizou, ou seja, 100% de aproveitamento. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Por outro lado, o Ceará é o 12º colocado com 24 pontos ganhos, luta por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. 19 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 42% de aproveitamento. O vozão do Gordiola, o técnico Guto Ferreira, empatou sem gols com o Sport Recife na rodada passada em 0-0, empatou em 0-0 e no meio de semana foi atropelado pelo Palmeiras no Allianz Parque 3-0, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o vozão conquistou apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Ceará não venceu os 2 últimos jogos que fez. E, de quebra, perdeu a sequência invicta que durava pelo menos 4 jogos. Como visitante neste Brasileirão, 9 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí provavelmente a maior barbada deste concurso 908. 54% de chances de vitória do Grêmio contra 26% de chances de empate e 20% de chances de vitória do Ceará. As duas equipes que entraram em campo no meio de semana e com resultados diferentes pela Copa do Brasil. E o Grêmio vem embalado aí com 5 vitórias nos últimos 5 jogos, diferente do Ceará, que estava invicto até perder para o Palmeiras neste meio de semana. Portanto, o tricolor gaúcho é o favorito para conquistar a vitória, ainda mais jogando na Arena do Grêmio. Prêmio acumulado, hein, galera, para o concurso 908. Prêmio de R$ 2.600.000 para quem fizer cartela cheia, ou seja, para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Todos eles serão realizados no sábado, porque no domingo serão realizadas as eleições municipais e, portanto, o futebol brasileiro vai parar por um dia. Jogo 11, Fortaleza e São Paulo. Sábado, 7 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 11º colocado com 24 pontos. 18 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 44% de aproveitamento. O tricolor do agora técnico Marcelo Chamusca perdeu para o Atlético por 2-1 fora de casa. Este jogo ainda tinha o Rogério Ceni no comando. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu um jogo, empatou um jogo e perdeu os outros 3. O Fortaleza não venceu os últimos 4 jogos que fez e vem de 3 derrotas consecutivas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo é o 4º colocado com 33 pontos ganhos, 17 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e 64% de aproveitamento. O tricolor paulista tem o maior aproveitamento de pontos entre os clubes da Série A, mesmo estando na 4ª posição. Isso se explica porque o São Paulo tem menos jogos que os rivais. O tricolor paulista na rodada passada do Brasileirão venceu o Goiás em casa por 2-1. E no meio de semana, com transmissão da Antena Esportiva, o time do técnico Fernando Diniz venceu o Flamengo por 2-1 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conquistou 4 vitórias e 1 derrota. O São Paulo vem de 4 vitórias consecutivas e, portanto, não sabe o que é derrota há 4 jogos. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória do Fortaleza contra 26% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória do São Paulo. Visto que o Fortaleza tem um bom aproveitamento jogando em casa neste Campeonato Brasileiro. E o São Paulo vai mais desgastado
para a partida, já que atuou no meio de semana, diferentemente do time cearense. Então, neste caso, Fortaleza é o favorito, mas temos que ficar de olho no São Paulo, que pode surpreender neste jogo 11 do concurso 908 da Loteca. Mas uma vitória do São Paulo não seria uma surpresa. Jogo 12, Juventude e Sampaio Corrêa. Sábado, 7 da noite, no estádio Alfredo Jaconi, pela rodada 21 do Brasileirão Série B. A equipe de Caxias do Sul é a quarta colocada com 34 pontos ganhos, estaria na Série A se o campeonato terminasse hoje. 20 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas e 56% de aproveitamento. A equipe gaúcha vem de vitória, bateu o CRB por 1-0 fora de casa. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante neste Brasileirão Série B, 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Sampaio Corrêa está logo atrás, é o quinto colocado com 31 pontos ganhos, ou seja, a diferença para o Juventude é de 3 pontinhos. 19 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas e 54% de aproveitamento. O time maranhense que tem um jogo a ser realizado, um jogo devendo. Na rodada passada, a Bolívia Querida venceu o Vitória por 2-1 no Castelão, em São Luís. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Sampaio Corrêa não perdeu nos últimos 4 jogos que fez, seguindo o ritmo de recuperação, já que a equipe começou muito mal a Série B do Brasileirão. Como visitante neste campeonato, 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória do Juventude, 44% de chances de coluna do meio e 18% de chances de vitória do Sampaio Corrêa. Isso porque as duas equipes estão muito próximas na tabela de classificação e são duas equipes que costumam empatar muito quando jogam como mandante, no caso do Juventude, e como visitante, no caso do Sampaio Corrêa. Os 4 empates do time maranhense nesta Série B foram como visitante. Então, por isso, há a prevalência da coluna do meio neste jogo 12. Vale o jogo duplo ou até mesmo o jogo triplo nesta partida entre Juventude e Sampaio Corrêa. Jogo 13, Flamengo e Atlético Goianiense. Sábado, 9h30 da noite no Maracanã, pela rodada 21 do Brasileirão Série A, jogo que você vai acompanhar no som da Antena Esportiva, pelo aplicativo, pelo Facebook e pelo YouTube, na voz do Jorge Vieira. O Mengão é o terceiro colocado com 35 pontos ganhos, 20 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 58% de aproveitamento. O Mengão perdeu na rodada passada do Brasileirão por 4-0 e no meio de semana pela Copa do Brasil perdeu para o São Paulo por 2-0. O Flamengo, que mudou de treinador no início da semana, saiu Domenic Torrent, entrou Rogério Ceni. E nos últimos 5 jogos, o Flamengo, que não passava por uma fase terrível há muito tempo, vem apenas de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, ou seja, dos 15 pontos em disputa, conquistou apenas 6. E como mandante, 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Atlético Goianiense é o 13º colocado com 23 pontos ganhos, 20 jogos, 5 vitórias, 8 empates, 7 derrotas e 38% de aproveitamento. O Dragão, que está na briga por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Na rodada passada, o time goiano empatou em casa com o Corinthians em 1-1 e nos últimos 5 jogos não venceu. Foram 4 derrotas e 1 empate. O time vinha de uma sequência de 4 derrotas seguidas até empatar com o Corinthians na rodada passada. 15 pontos em disputa, o Atlético só conquistou 1. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas.
De acordo com as porcentagens, 63% de chances de vitória do Flamengo contra 20% de chances de empate e 17% de chances de vitória do Atlético Goianiense. Portanto, o Flamengo de sobra é o favorito, mas lembrando que o Mengão trocou de treinador no início da semana. O Rogério Ceni ainda está se acostumando com os jogadores, com a forma de jogar do Flamengo, está tentando aí implementar seu estilo de jogo. Ainda é muito cedo para implementar e, portanto, o Flamengo pode ter sim dificuldades para vencer o Atlético Goianiense, que nos últimos 5 jogos só venceu, não venceu e ainda teve apenas um empate. Jogo que você vai acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva no sábado, a partir das 9 da noite. Para encerrar, jogo 14. Cuiabá e América Mineiro. Confronto de duas equipes que estão vivas na Copa do Brasil. Duas equipes da Série B que estão na Copa do Brasil. Sábado, 9h30 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 21 do Brasileirão Série B, 9h30 da noite no horário de Brasília. O Cuiabá é o terceiro colocado com 36 pontos ganhos, 20 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 60% de aproveitamento. A equipe matogrossense perdeu o último jogo que fez na Série B para o Brasil de Pelotas fora de casa por 3-0. E no meio de semana foi superado pelo Grêmio por 2-1 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Cuiabá jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe que perdeu o técnico Marcelo Chamusca para o Fortaleza conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cuiabá não vence há 3 jogos e vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante nesta Série B, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O América Mineiro tem a mesma campanha do Cuiabá, só que está na frente, ou seja, é o segundo colocado, por conta dos critérios de desempate. 20 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 60% de aproveitamento. O Coelho vem de empate na Série B, jogou contra a Ponte Preta em casa e ficou no 1-1. E no meio de semana teve uma vitória magra, porém importante, para cima do Internacional em pleno Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Lisca jogou, portanto, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Mecão não perde uma partida a 3 compromissos. Como visitante nesta Série B, 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória do Cuiabá na coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória do América Mineiro na coluna 2. Ou seja, é um jogo equilibrado, porém com um pequeno favoritismo para o América Mineiro. O Cuiabá e o América Mineiro, repito, são as únicas equipes da Série B que estão vivas na Copa do Brasil. Muito bem, fase de análises do nosso Lotecando encerrada, então vamos para a grade de programação do concurso 908, que tem prêmio milionário, hein? R$2.600.000 para quem fizer cartela cheia, ou seja, para quem acertar os resultados desses 14 jogos que estão na sua tela, para você que está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Vamos lá para a repetição da programação. Jogo 1, Palmeiras e Fluminense. Jogo 2, Ferroviário e Jacuipense. Jogo 3, Santos e Internacional. Jogo 4, Sport Recife e Vasco da Gama. Jogo 5, Goiás e Atlético. Jogo 6, 13 e Manaus. Jogo 7, Criciúma e Ituano. Jogo 8, Londrina e Brusque. Jogo 9, Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo 10, Grêmio e Ceará. Jogo 11, Fortaleza e São Paulo. Jogo 12, Juventude e Sampaio Correia.
Jogo 13, Flamengo e Atlético Goianiense. E jogo 14, Cuiabá e América Mineiro. Todos os jogos serão realizados no sábado, portanto, no final da noite de sábado, você vai saber se ganhou o prêmio de R$2.600.000 ou até mesmo dividiu esse prêmio com outros apostadores, ou se você errou apenas um resultado. Lembrando que com 13 pontos você pode ganhar algum dinheiro na loteca. Desejando a você, ouvinte do Lotecando, boa sorte e que a gente ajude você a ter feito uma boa aposta. Lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa até este sábado, 2 horas da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas, R$3. A aposta mínima nos canais online das Loterias Caixa, R$30. É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva. Muito obrigado pela grande audiência. E lembrando que neste final de semana vamos ter muitos jogos para você aqui no Som da Antena Esportiva. Na sexta-feira tem Cabofriense e Nacional de Rolândia pela Série D do Brasileirão. O tricolor praiano em busca da classificação para a próxima fase. No sábado, Ipiranga e Volta Redonda a partir das 3h30 pela Série C. E às 9 da noite pela Série A tem Flamengo e Atlético Goianiense. No domingo não vamos ter partidas nem pelos campeonatos brasileiros, nem pela Premier League. Aqui no Brasil vamos ter eleições municipais e lá na Inglaterra o calendário está parado por conta da data FIFA. Então, na segunda-feira você vai curtir as emoções de Botafogo e Red Bull Bragantino a partir das 7h30 da noite, direto do Estádio Olímpico Newton Santos. Eu estarei lá para contar a história deste jogão que envolve duas equipes que estão nas últimas posições do Campeonato Brasileiro Série A. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e se você sair de casa, use máscara sempre, proteja a si mesmo e aos outros contra a Covid-19. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.